Continuação, Quarta-feira Santa, terceira parte. Vós, ó sacerdotes novos e escribas do templo novo, escutai. Ai de vós e de quem vier depois de vós, de quem se fizer ídolo e não tomar cuidado, não supervisar a si mesmo e aos outros, os fiéis, a fim de observar bem a boa qualidade das pedras e da madeira, sem confiar nas aparências, e poderá causar ruínas, deixando que materiais já deteriorados ou até mesmo nocivos sejam usados na construção do templo, dando assim escândalo e provocando a ira divina. Ai de vós, se deixardes que se formem fendas e paredes pouco seguras, tortas, que podem cair porque não estão bem equilibradas nas bases sólidas e bem feitas. Não é de Deus, o fundador da igreja, mas é de vós que viria o desastre, e dele serias responsáveis diante do Senhor e dos homens. Diligência, observação, discernimento, prudência. A pedra, o tijolo, a viga fraca, que em uma parede interna poderiam ser causa de tombamento, podem servir em partes de menor importância na construção e até a servir bem. É assim que deveis saber escolher, com caridade, para não desgostar as partes fracas, mas com firmeza, para não desgostar a Deus e arruinar o seu edifício. E se achais que uma pedra em um ângulo mestre não é boa, ou não está bem equilibrada, sede corajosos, ousados, e procurai saber como tirá-la daquele lugar, e alinhai-a com o escopo de um santo zelo. Se ela grita de dor, não faz mal, ela vos abençoará durante os séculos, porque vós a tereis salvado. Removei-a dali e empregai-a em outro trabalho. Não tenhais medo, nem de afastá-la completamente, se virdes que ela vai ser causa de escândalo e de ruína, rebelde ao vosso trabalho. É melhor haver pouca pedra do que muito estorvo. Não tenhais pressa, Deus nunca tem pressa, mas tudo o que Ele cria é eterno, porque é bem calculado antes de ser feito. Se não é eterno, dura tanto como os séculos. Olhai para o universo, há muitos séculos, há milhares de séculos, e ele está como Deus o fez, em operações sucessivas. Imitai o Senhor, sede perfeitos como vosso Pai. Tende a sua lei em vós, o seu reino em vós, e não falhareis. Mas se não fosseis assim, desabaria o edifício, e em vão teríeis trabalhado para erigi-lo. Desabaria ficando dele apenas a pedra angular, os fundamentos. A mesma coisa acontecerá com aquele templo. Em verdade eu vos digo que com aquele ali vai ser assim mesmo, e assim será com o vosso se puserdes nele o que puseste neste. Partes estragadas pelo orgulho, pela avidez, pelo pecado, pela luxúria. Como se desfez pelo sopro do vento aquela coluna de nuvens que parecia estar parada, formando uma vista tão bonita acima do cume daquele monte. Do mesmo modo, ao soprar de um vento de castigo sobrenatural e humano, desabarão os edifícios que de santos só têm um nome. Jesus se cala pensativo, e quando começa a falar de novo, é para dar esta ordem: sentemo-nos aqui para repousarmos um pouco. Eles se assentam sob um declive do Monte das Oliveiras que fica à frente do templo, agora beijado pelo sol que já vai se pondo. Jesus olha fixamente para aquele lugar com tristeza. Os outros exultam por verem aquela beleza, mas sobre aquela exultação logo se estende um véu de aflição pela lembrança das palavras do Mestre. Será que toda aquela beleza vai ter que acabar? João e Pedro falam um com o outro e depois passam a sussurrar alguma coisa a Tiago de Alfeu e a André,
que estão perto deles e eles concordam, fazendo um sinal com a cabeça. Então Pedro se vira para o mestre e diz: vem aqui de lado e explica-nos quando é que se cumprirá a tua profecia sobre a destruição do templo. Daniel fala nela, mas se for como ele diz, e como tu dizes, poucas horas terá ainda o templo. Mas nós não estamos vendo exércitos nem preparativos de guerra. Quando será então que isso acontecerá? Qual será o sinal disso? Tu já vieste, e tu dizes que estás para ires embora. No entanto, sabe-se que isso só acontecerá quando estiveres entre os homens. Então tu voltarás. Quando é que será a tua volta? Explica-nos isso para que fiquemos sabendo. Não há necessidade de irmos para outro lado, estás vendo? Os discípulos mais fiéis ficaram, aqueles que a vós 12 ajudarão muito. Eles podem ouvir as palavras que eu vos estou dizendo. Vinde todos para cá, grita, por fim, para reunir todos. Os discípulos que estavam espalhados pelo declive fazem agora uma aglomeração compacta, apertada ao redor do grupo que está com Jesus e os apóstolos e ficam escutando. Tomai cuidado para que ninguém vos seduza no futuro. Eu sou o Cristo e não haverá outros Cristos. Por isso, quando muitos vierem dizer-vos, eu sou o Cristo, e estiverem seduzindo a muitos, não acrediteis em suas palavras, nem que elas sejam acompanhadas por prodígios, embora estes possam ser reconhecidos como não bons, porque sempre estarão unidos ao medo, à perturbação e à mentira. Os prodígios de Deus, vós os conheceis. Eles dão uma santa paz, alegria e salvação, fé e conduzem a desejos e obras santas. Os outros não. Por isso, refleti sobre a forma e a consequência dos prodígios que podereis ver no futuro, por obra dos falsos cristos de todos aqueles que se vestirão com vestes de salvadores dos povos, mas que serão umas feras que os arruinarão. Ouvireis também e até vereis falar de guerras e de rumores de guerra e vos dirão, estes são os sinais do fim. Mas não vos perturbeis, ainda não será o fim. É necessário que tudo isso aconteça antes do fim, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á um povo contra outro, nação contra nação, continente contra continente, e haverá pestilência, carência e terremotos em muitos lugares, mas isso não será mais do que o princípio das dores. Então vos lançarão no meio da tribulação e vos matarão, acusando-vos de serdes os culpados pelos sofrimentos deles, esperando sair disso com a perseguição e a destruição dos meus servos. Os homens acusam sempre os inocentes de serem eles a causa do seu mal, que os pecadores criam para si mesmos. Eles acusam o próprio Deus, que é a perfeita inocência e a bondade suprema, de ser Ele a causa do sofrimento deles, e assim também farão convosco, e vós sereis odiados por causa do meu nome, e será ainda Satanás que o está assolando. E surgirão falsos profetas, que induzirão muitos ao erro, e ainda será Satanás o verdadeiro autor de tantos males, e com a multiplicação da iniquidade se esfriará a caridade de muitos, mas quem tiver perseverado até o fim será salvo. E é preciso que antes este evangelho do reino de Deus seja pregado em todo o mundo, como um testemunho diante de todas as nações. Então virá o fim. Haverá uma volta de Israel ao Cristo, que o acolhe, e a pregação da minha doutrina em todo o mundo. Depois virá um outro sinal. Um sinal do fim do tempo e do fim do mundo. Quando virdes a abominação da desolação predita por Daniel. Quem me ouve, procure entender bem, e quem lê o profeta saiba ler por entre as palavras. Então
quem estiver na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver no terraço não desça para ir apanhar o que estiver em casa. E quem estiver em seu campo, não volte à sua casa para apanhar o seu manto, mas fuja sem olhar para trás, a fim de que não lhe aconteça não poder fazê-lo mais, e nem mesmo se vire para olhar quando fugir, a fim de não conservar no coração o espetáculo horrendo e enlouquecedor por isso. Ai das grávidas e daqueles que estiverem amamentando naqueles dias, e ai delas, se a fuga tiver que ser em dia de sábado. Não seria bastante a fuga para quem quisesse se salvar sem pecar. Rezai, pois, para que não aconteça no inverno e em dia de sábado, porque a tribulação será grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até essa hora. Nem haverá nunca mais outra semelhante, porque essa será a última. Se não fossem abreviados aqueles dias, em atenção aos eleitos, ninguém se salvaria, porque os homens satanases se aliarão ao inferno para atormentar os homens. E já então, para corromper e arrastar para fora do caminho justo aqueles que se conservarem fiéis ao Senhor, surgirão os que dirão assim: o Cristo está lá, o Cristo está aqui, está em tal lugar, ei-lo, é este. Não creiais, ninguém creia, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão prodígios e portentos tais que induzirão ao erro. Se isso fosse possível, até os eleitos, e ensinarão doutrinas em aparência tão consoladoras e boas que seduziriam até os melhores, se com eles não estivesse o Espírito de Deus, que os iluminará sobre a verdade, ou sobre a origem satânica de tais prodígios e doutrinas. Eu vou-lo digo, eu vou-lo ensino, para que vós possais acautelar-vos. Mas não tenhais medo de cair. Se estiverdes de pé, firmes no Senhor, não sereis arrastados às tentações e à ruína. Lembrai-vos disso, que eu vos disse. Eu vos dei o poder de caminhar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal, porque tudo vos estará sujeito. Eu vos faço lembrar também que para conseguirdes isso, deveis ter Deus em vós, e deveis alegrar-vos, não porque dominais as potências do mal e as coisas venenosas, mas porque o vosso nome está escrito no céu. Permanecei no Senhor e em sua verdade. Por isso ainda eu vos repito, qualquer coisa que vos disserem de mim, não creiais. Somente eu é que disse a verdade. Somente eu é que vos digo que o Cristo virá, mas quando chegar o fim. Por isso, se vos disserem, ele está lá no deserto, não vades lá. Se vos disserem, ele está naquela casa, não lhes dei atenção, porque o Filho do Homem, em sua segunda vinda, será semelhante a um relâmpago que sai do nascente e chispa até o poente, em um tempo tão breve como um piscar de olhos, e deslizará sobre o grande corpo, que logo se tornará um cadáver, acompanhado de anjos luminosos, e por-se-á julgar. No lugar, seja onde for, em que estiver o corpo, lá se reunirão as águias. E logo depois da tribulação daqueles últimos dias, da qual eu já vos falei, eu falo agora do fim do tempo e do mundo e da ressurreição dos ossos, coisas de que os profetas falam. O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão como bagos de uva que caem de um cacho maduro demais, e que um vento tempestuoso sacode, e as potências do céu tremerão. E então no firmamento escuro aparecerá, fulgurante, o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra chorarão, e os homens verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E ele dará ordens aos seus anjos,
que ceifem e vindimem, que separem o joio do trigo, que lancem as uvas na dorna, porque terá chegado o tempo da grande colheita da semente de Adão, e não teremos mais necessidade de conservar a esgalha nem a semente, porque não haverá mais a perpetuação da raça humana sobre a terra morta. E dará ordem aos seus amigos para que, ao alto som das trompas, reúnam os eleitos dos 4 cantos da terra, de uma extremidade à outra do céu, a fim de que estejam ao lado do divino juiz, para julgarem com ele os últimos viventes e os ressuscitados. Da figueira, aprendei esta semelhança. Quando vedes que os seus ramos ficam tenros e soltam folhas, sabei que o verão já vem perto. Assim também, quando virdes todas essas coisas, ficais sabendo que o Cristo está para chegar. Em verdade eu vos digo, não passará esta geração que não me quis antes que tudo isso aconteça. A minha palavra não falha, o que eu digo acontecerá. O coração e o pensamento dos homens podem mudar, mas minha palavra não muda. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E quanto ao dia e à hora exata, ninguém os conhece, nem mesmo os anjos do Senhor, mas somente o Pai. Como nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos tempos de antes do dilúvio, os homens comiam, bebiam, se desposavam, se uniam, sem prestarem atenção ao sinal no dia em que Noé entrou na arca. E abriram-se as cataratas dos céus, e o dilúvio submergiu todos os seres vivos e todas as coisas. Assim também será quando for a vinda do Filho do Homem. Quando chegar a hora, 2 homens estarão perto um do outro no campo. Um será levado, enquanto o outro será deixado. 2 mulheres estarão ocupadas em fazer girar a mó do moinho, e uma delas será levada, a outra deixada. Isto é o que farão os inimigos aqui na pátria, e mais ainda, os anjos que irão separar o trigo do joio, e não terão tempo de se prepararem para o julgamento pelo Cristo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Senhor. Pensai de novo no seguinte: se o chefe da família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que ele despojasse a sua casa. Portanto, vigiai e orai. Estais sempre preparados para a vinda, sem que os vossos corações fiquem entorpecidos pelo abuso e a intemperança de todas as espécies, e os vossos espíritos estejam distraídos e obtusos para as coisas do céu, por causa dos excessivos cuidados com as coisas da terra. E o laço da morte vos apanhe de repente, quando estiverdes despreocupados, porque lembrai-vos bem, todos tereis que morrer. Todos os homens, uma vez nascidos, devem morrer, e nessa morte há uma particular vinda do Cristo, e em seguida um juízo que será repetido com todos juntos no dia da vinda solene do Filho do Homem. Que será então que acontecerá ao servo fiel e prudente, que foi posto pelo patrão a servir aos domésticos o alimento enquanto ele estava ausente? Feliz será ele se o seu patrão, ao chegar de repente, o encontrar fazendo o que deve com diligência, com justiça e amor. Em verdade vos digo que ele lhe dirá: vem, servo bom e fiel, tu mereceste o meu prêmio, toma e administra todos os meus bens. Ao contrário, se ele aparentava, mas não era bom e fiel, e seu interior era mau, assim como no exterior ele era hipócrita, pois logo que o patrão havia partido, lhe começou a dizer em seu coração: o patrão vai tardar a voltar, vamos aproveitar este belo tempo, e começar a bater em uns criados e a maltratar os outros,
dando-lhes pouca comida e pouco das outras coisas necessárias, a fim de poder ter mais dinheiro para poder gastá-lo em folganças e com os bêbados, que irá acontecer? Acontecerá que o patrão, ao chegar de repente, quando aquele servo ainda estava pensando que o patrão estava longe, ao ver o mau procedimento do servo, lhe tomará o dinheiro, o tirará do cargo e o expulsará, como é de justiça, e assim ele ficará naquela situação. O mesmo acontece com o pecador impenitente, que não pensa que a morte pode já estar perto e também perto o seu julgamento, e só procura gozar e abusar deste gozo, dizendo: depois eu me arrependerei. Em verdade, eu vos digo que ele não terá tempo de fazer isso e será condenado a ficar no lugar onde há um tremendo horror, onde se ouvem as blasfêmias e se vê o pranto e a tortura, e de lá ele só sairá para o juízo final, quando tornará a revestir-se de sua carne ressuscitada, para assim apresentar-se completo ao juízo final, assim como foi completo o seu pecado durante sua vida terrena. E com corpo e alma ele se apresentará ao juiz que ele não quis aceitar como seu Salvador. Todos estarão lá, acolhidos diante do Filho do Homem, uma multidão incalculável de corpos restituídos, uns pela terra, outros pelo mar, e recompostos todos, depois de terem virado cinza há muito tempo. E nos corpos estarão os espíritos. A cada carne que voltou ao seu esqueleto corresponderá o seu espírito, aquele que a animou por algum tempo nesta terra. E estarão todos aprumados diante do Filho do Homem, que estará esplendente em sua divina majestade, sentado no trono de sua glória e assistido pelos seus anjos. E ele separará os homens uns dos outros, pondo de um lado os bons e do outro os maus, como um pastor que separa as ovelhas, pondo-as à direita e os cabritos à esquerda. E dirá com voz afável e com um semblante benigno aos que pacíficos e formosos, com uma beleza gloriosa no esplendor do corpo santo, olharão para ele com todo o amor de seus corações. Vinde, ó benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós, desde o começo do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Fui um peregrino e me hospedastes, tive nu e me vestistes, doente e me visitastes, estava prisioneiro e foste levar-me conforto. E os justos lhe perguntarão: quando foi, Senhor, que te vimos com fome e te demos de comer, te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, te vimos nu e te vestimos, te vimos enfermo ou encarcerado e te fomos visitar? E o Rei dos Reis lhes dirá: em verdade eu vos digo, quando fizestes uma daquelas coisas a um daqueles menores entre os meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E depois o juiz se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e lhe dirá, com um rosto sério e com os olhares que serão como flechas que fulminarão os réprobos, e em sua voz ressoará a ira de Deus. Fora daqui, longe de mim, ó malditos, ide para o fogo eterno, preparado pelo furor de Deus para o demônio e para os anjos das trevas e para aqueles que lhes deram ouvidos, quando eles lhes falavam na libidinagem tríplice e obscena. Eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Estive nu e não me vestistes. Fui peregrino e me repelistes. Estive doente e encarcerado e não me visitastes. Porque vós só conheceis uma lei, a do prazer do vosso eu. E eles lhe dirão: quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, peregrino, enfermo ou encarcerado? Em verdade, nós não te conhecemos.
Não estávamos presentes quando estiveste sobre a terra. E ele lhes responderá: é verdade, vós não me conhecestes, porque não estáveis lá presentes quando eu estive sobre a terra, mas vós conhecestes a minha palavra, e tivestes no meio de vós os esfaimados, os sedentos, os nus, os doentes, os encarcerados. Por que é que não fizestes a eles o que talvez terias feito a mim? Pois quem disse que aqueles que me tiveram em seu meio fossem misericordiosos para com o Filho do Homem? Não sabeis que nos meus irmãos estou eu, e que onde estiver sofrendo um desses meus irmãos menores, sou eu que lá estou? E o que tiverdes deixado de fazer a um desses meus irmãos menores, foi a mim que o deixastes fazer, a mim, o primogênito dos homens? Ide e queimai em vosso egoísmo. Ide e que vos envolvam as trevas e o gelo, pois trevas e gelo é o que fostes, mesmo conhecendo onde é que estava a luz e o fogo do amor. E eles irão para o suplício eterno, enquanto os justos entrarão na vida eterna. Estas são as coisas futuras. Agora ide, e não vos separeis uns dos outros. Eu vou com João e voltarei a vós lá pela metade da primeira vigília para a ceia e para irmos depois às nossas instruções. Nesta tarde também, todas as tardes faremos isso? Eu estou já entorpecido pelas orvalhadas que apanhei. Não seria melhor entrar logo em alguma casa hospitaleira? Estamos sempre por baixo de tendas, sempre acordados e nas noites que são frias e úmidas, lamenta-se Judas. Esta é a última noite. Amanhã será diferente. Ah, eu achava que quisesses ir para o Getsemane todas as noites, mas se é a última... Eu não disse isso, Judas. Eu disse que será a última noite que passaremos no campo dos Galileus todos juntos. Amanhã prepararemos a Páscoa e consumiremos o cordeiro, e depois eu vou sozinho rezar no Getsemane. E vós podereis ir fazer o que quiserdes. Mas nós viremos contigo, Senhor. Quando foi que tivemos vontade de deixar-te? Diz Pedro. Tu cala-te, porque és o culpado. Tu e Zelotes não fazeis nada mais do que ficardes esvoaçando para lá e para cá, logo que o mestre desaparece. Eu tenho os olhos sobre vós, no templo, no dia, nas tendas, lá em cima, diz Iscariotes, alegre por estar denunciando. Basta. Se eles assim fazem, fazem bem. Mas não me deixeis sozinho. Eu vos-lo peço. Senhor, não fazemos nada de mal, podes crer. As nossas ações são conhecidas por Deus, e os seus olhares não se desviam delas com desgosto, diz Zelotes. Eu sei, mas é inútil, e o que é inútil pode ser prejudicial. Estais unidos o mais que puderdes. Depois ele se vira para Mateus. Tu, meu bom cronista, repetirás a eles a parábola das 10 virgens sábias e das 10 estultas, e aquela do patrão que deu uns talentos a 3 dos seus servos para que eles os fizessem render. E 2 deles ganharam o dobro, enquanto que o preguiçoso foi enterrar o seu. Tu te lembras? Sim, meu senhor, exatamente. Então repete-as para eles. Nem todos as conhecem, e mesmo que eles a saibam, terão prazer em ouvi-la de novo. Passai assim em sábias dissertações o vosso tempo até a minha volta. Velai, velai, tende desperto o vosso espírito. Aquelas parábolas são adequadas também ao que eu disse. Adeus, a paz esteja convosco. Jesus toma João pela mão e se afasta com ele, indo rumo à cidade. Os outros se dirigem para o campo dos Galileus. Continua em
quarta-feira de noite, no Getsêmani com os apóstolos.